E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Me perdoem esses, me perdoem esses dias sem mandar aqui um vídeo, né? Sem aparecer aqui. Mas é que eu realmente fui muito corrida esses dias, eu não consegui gravar. E essas coisas a gente não consegue fazer de qualquer jeito, né? Então eu preferi esperar para fazer com calma. Ainda estou bem cansada, mas vamos prosseguir, né? Parar jamais. Vamos embora? Hoje a gente vai estudar o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. A gente já fez o 1 e o 2, e hoje a gente vai fazer o capítulo 3, tá bom? Pegue sua Bíblia, pra você ficar fazendo assim, ó, anotar, grifar, escrever, pra gente passar o dia meditando na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, somente a Ti, meu Pai. Obrigada porque o Senhor é tão maravilhoso e nos dá essa oportunidade de aprendermos mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa se revelar cada dia mais e mais a nós, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que tem nos conduzido durante todo esse estudo. Eu te peço, Pai, que mais uma vez Ele seja o nosso professor, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia nesse estudo, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um de nós, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 3. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Gente, você já parou para pensar na situação desse homem? Esse homem, ele nasceu deficiente, né? E todo santo dia ele ficava na porta do templo. As pessoas levavam ele e ele ficava lá na porta do templo. Então ele era uma pessoa que ele via a palavra, ele via as pessoas indo aprender, né, a palavra de Deus. Todo dia ele ia para a porta e ele não adorava a Deus, ele não tinha uma experiência com Deus, porque ele não conseguia entrar no templo, porque ele era aleijado. Então, quantas pessoas elas ficam dependendo de outras pessoas para receber alguma coisa, para receber uma oração, para receber uma bênção, né? Aquela pessoa que está sempre terceirizando sua fé, aquela pessoa que nunca experimentou de verdade o poder de Deus na vida dela diretamente. Ela sempre está pedindo: irmão, ore por mim, irmão, quando você for para a igreja, ore por mim, ou então vai no culto, vez ou outra, aí glória a Deus, aleluia, e vai embora, e não conhece verdadeiramente Deus, e passa a vida toda assim, vivendo de migalhas. E Deus, ele não quer que a gente viva de migalhas, ele quer se revelar a nós de forma que a gente viva uma vida plena e abundante da presença dele. Então, quando Pedro e João encontraram aquele homem, eles fizeram: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho migalhas para lhe dar. Eu tenho Jesus para lhe dar. Ele apresentou Jesus àquele homem. Então, nós precisamos entender que eu sei que a gente precisa ajudar as pessoas na alimentação, né? Ajudar financeiramente falando, nas suas necessidades físicas, mas a gente precisa compreender também que nós precisamos levar salvação, vida, Jesus para essas pessoas. E aí aquele homem imediatamente, quando foi curado, e aquele homem, ele não saiu correndo pela rua gritando que estava sendo curado. Ele entrou no templo louvando e adorando a Deus. Então é essa atitude que Deus quer.
que Deus espera de mim e de você. Quando nós somos abençoados por Ele, pela graça dEle, nós precisamos louvá-lo e adorá-lo e atribuir todas as nossas bênçãos, todas as nossas vitórias a Ele, porque tudo vem dEle e tudo é por Ele e para Ele. E aí esse rapaz, ele começou a adorar a Deus em forma de gratidão, tanta alegria. Então ele saiu da migalha e passou a viver o poder de Deus na vida dele. Que lindo. 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo. Então veja, mais uma vez, Pedro aproveita a oportunidade para falar para aquelas pessoas. Então sempre Jesus permite um milagre acontecer para que os olhos das pessoas se voltem, né, os ouvidos também para Pedro, e aí Pedro aproveita a oportunidade para falar do Evangelho. Aí Pedro falou: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Então, ele fala assim, não foi nem pelo meu poder, nem pela nossa piedade. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Mais uma vez, Pedro sempre joga a má notícia, para depois vir com a boa notícia. Então ele está falando aqui uma lição que quando nós fazemos algo por alguém, ou quando Deus nos usa para ministrar uma cura, uma palavra de conforto, seja o que for, quando nós somos usados por Deus e as pessoas voltam os olhos para nós, nossa atitude Ele não sou eu, é Jesus. Não foi porque eu sou boazinha, porque eu tenho poder, porque eu tive misericórdia, não. Foi porque Deus, pela sua graça, decidiu me usar e abençoar essa pessoa. Entendeu? Então, e aí, quando as pessoas voltam os olhos para ele já tira o foco dele e joga para a pessoa certa, que é Jesus. Aí ele aproveita e joga o evangelho. Primeiro ele fala da má notícia. Vocês traíram Jesus, vocês mataram Jesus, vocês condenaram o rei, mas, vocês negaram o santo e o justo, 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino, Jesus Cristo. 15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Que palavra dura e forte. Então, hoje você vê que os pastores nas igrejas, eles têm medo de falar a verdade para as pessoas. E Pedro aqui, você vê que ele fala a verdade nua e crua. Não para ofender, não para machucar. Mas foi a verdade. As pessoas escolheram matar Jesus. Aí ele fala, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele. E nós somos testemunhas. Lembra que eles passaram 40 dias convivendo com Jesus, comendo com Jesus. Jesus era corpo físico. Ele foi ressuscitado. 16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. É a fé no nome e no poder de Jesus Cristo que faz com que as coisas aconteçam. 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. E ele vem com bálsamo. Como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se. De novo, não há conversão sem arrependimento. Não há mudança de vida sem arrependimento. Então, arrependam-se e convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigérios, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim.
e a esse vocês ouvirão tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, judeus, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então, veja só, ele aqui está dizendo que é pela fé no nome de Jesus que aquele homem foi curado, que as pessoas que nós precisamos nos arrependermos e deixar os nossos caminhos maus e aceitar Jesus, vai haver um tempo de restauração. Quando a gente fala de restauração, restaurar é você fazer com que ele se torne aquilo que ele já foi um dia, da forma como ele criou o ser humano, o mundo, os animais, a natureza. Ele vai restaurar e nós iremos viver como se fosse no Jardim do Éden. Mais uma vez, Pedro aqui evangelizando, falando do evangelho, sempre citando os profetas, porque eles estavam falando com os judeus, e os judeus tinham muito essa questão dos profetas daquela época, eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam o que os profetas sempre falaram sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre o plano de Deus para a salvação, mas eles não reconheceram Jesus como sendo o Cristo. Mas ele também fala que aquilo foi parte do plano de Deus, porque ele precisava morrer. Jesus precisava morrer na cruz para que houvesse salvação. Então, nesse capítulo, nós vimos aqui uma cura, nós vimos que nós precisamos viver, nós precisamos conhecer de perto esse Deus e não ficar na porta do templo se contentando com as migalhas, mas a gente precisa entrar na presença do Senhor e viver plenamente o que Ele tem para nos dar, para nos ensinar, para nos revelar. E nós não precisamos de terceiros, nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Então nós precisamos entrar, nós não precisamos de ninguém, nós só precisamos de Jesus, do Espírito Santo. E, mais uma vez, ele fala sobre o arrependimento, sobre a nova vida, sobre deixar os caminhos errados e sobre a fé em Jesus. É a fé em Jesus, não é nas pessoas, não é no dinheiro, não são nas coisas, não é em si próprio, mas a nossa fé, a nossa esperança, ela deve ser depositada no nome de Jesus. Amém? Então esse foi o capítulo 3, eu ia falar 4. Esse foi o capítulo 3 e espero que você tenha gostado. Se você foi abençoado com esse vídeo, curte e compartilha para abençoar a vida de mais pessoas, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse estudo, obrigada pela tua palavra, obrigada por essa semente, Senhor, plantada nos nossos corações, que essa semente venha germinar e gerar muitos frutos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, um beijo e até o próximo vídeo, tchau.